Luca, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque você vai fazer a tradução simultânea neste momento. Donald Trump fala em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Vamos ouvir então com tradução de Luca Bassani. Toyota in Japan. So what's your name? Toyota. I said, oh, Toyota. Qual é o seu nome? Toyota? Yes, 92%. Ah, você possui a empresa de carros Toyota. But I said, you're rich. Yes, I'm rich. Eu falei para ele, o senhor é muito rico. E ele falou, sim, eu sou rico. E aí eles vão investir em indústrias de 10, na faixa de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos. É realmente impressionante o que está acontecendo com os investimentos dentro dos Estados Unidos desde que eu me tornei presidente. Todo mundo está fazendo tanto dinheiro com a minha legislatura. Think of it, $650 billion. Pense nisso. Pense nisso. 650 bilhões de dólares serão investidos nos Estados Unidos. Imagine esta cifra, 650 bilhões de dólares. And we have so many people in this room that have done a job. I don't know how many have done better than. E nós temos tantas pessoas nesse espaço, nesse recinto, que fizeram um ótimo trabalho. But fantastic people. Mas realmente pessoas fantásticas. E eu ando por aí e converso com as pessoas, os maiores empresários do mundo, e eles me parabenizam. Eles estão me dizendo que estão com resultados ainda melhores do que nós divulgamos. Realmente temos pessoas muito inteligentes, gênios aqui neste recinto. E tem outras pessoas que eu realmente não gosto, mas elas ficaram cada vez mais ricas com o meu mandato. E o que eu posso fazer? É assim que funciona. Eu gostaria de falar com eles sobre a possibilidade de fazerem aquilo que a Apple está fazendo, mas não conseguiriam. E, de fato, todas as empresas estão fazendo muito dinheiro nos Estados Unidos, criando muitos empregos, e os valores de mercado das empresas estão indo acima dos limites esperados. Eu acredito que há muitos negócios que podem ser feitos, e nós temos um país agora que é muito seguro e um ambiente para negócios que nunca esteve melhor, talvez a melhor situação do que nos últimos 100 anos. Alguns dados falam que é o melhor momento para investir em 67 anos. Nós agora temos um controle e segmento da lei muito rígidos no meu governo, a segurança pública muito rígida. Olha o exemplo da capital Washington, D.C. Eles estavam perdendo mais de 100 pessoas por ano assassinadas. Muitas pessoas vindo de outros estados, de Iowa, Montana. Isso não está acontecendo mais. E agora as pessoas estão indo para se encontrar para jantar e andando livremente nas ruas da cidade. Mais restaurantes estão sendo construídos. E são recordes positivos que nunca ninguém viu. Na administração de Joe Biden, muitos restaurantes e negócios foram fechados por conta da segurança. E agora, apenas para mostrar que de fato é tudo mais seguro, eu fui em Washington a pé para um restaurante. Não posso dizer que o serviço secreto não estivesse na minha cola, mas foi totalmente tranquilo. Olha só, temos muitas pessoas boas aqui, realmente um lugar incrível. A cidade de Memphis também está ótima. E outras cidades no estado de Louisiana, todas elas muito mais seguras. E de fato, alguns estados são mais fáceis, porque temos o apoio dos governadores dos estados para a questão da segurança.
E tem muitos prefeitos democratas que estão de forma silenciosa nos implorando por ajuda. Muitos desses prefeitos dizendo para mim, Sr. Trump, o senhor pode de forma cautelosa e silenciosa vir aqui nos ajudar, mandar as tropas da Guarda Nacional. E nós não estamos nem fazendo campanha para isso, mas as cidades de fato estão sendo melhoradas, estamos reavivando, renascendo essas cidades, cada vez mais seguras. Eu disse que inicialmente que precisaríamos de 8 semanas para transformar Washington em uma cidade segura, e agora é uma cidade muito segura. Our country was built on merit, and then all of a sudden we got away from that, and estamos ainda lutando na Suprema Corte sobre as questões relacionadas a mérito. Nosso país foi construído sob o mérito. E agora antes nós estávamos aceitando qualquer pessoa medíocre, apenas na média, com notas ruins. E eu acho que a meritocracia deve voltar, que o sistema só funciona se está em torno do mérito. E quando você vê os soldados nas ruas de Washington, ou em Memphis, ou em Nova Orleans, ou em outros países, em outras cidades, incluindo Chicago, e o crime está diminuindo em Chicago, apesar de termos um prefeito muito idiota e muito baixo. E agora essas mulheres negras lindas andando com o meu boné de fazer a América grande novamente, querendo que eu fique por lá e comemorando aquilo que fizemos na cidade. Nós conseguimos tirar cerca de 10 mil criminosos de grande periculosidade de circulação. E nós removemos eles do país, porque se eles estão dentro do país, realmente seria muito perigoso. Arrumaria um jeito de se livrar. Agora é um país muito bom e muito seguro de se investir. A gente agradece ao Luca Bassani, ele vai continuar acompanhando esse discurso do Donald Trump. Ele já tinha discursado logo pela manhã e agora é uma reunião com grandes empresários do mundo inteiro. Então, você viu que no começo do discurso, Donald Trump enfatizou muito a questão econômica, o quanto os Estados Unidos cresceram, o quanto as tarifas trouxeram de rentabilidade e o quanto isso pode ser interessante para o mercado internacional, para atrair novos investidores. Vamos analisar com o Emerson Tawil e o Mano Ferreira também essas falas. Tawil, o que me parece é que Trump está vendendo sempre o próprio peixe e está querendo fazer ali desse Fórum Econômico Mundial um local para atrair novos investidores, já que os Estados Unidos, infelizmente, não tem, muitas indústrias. É um país que se desindustrializou nos últimos anos e carece. Por isso que ele tem sempre que estar importando tanto a comida brasileira quanto alguns componentes tecnológicos da China. Então, a ideia de Trump é reverter esse jogo, levando essas indústrias para dentro dos Estados Unidos, né? Na verdade, é um grande empreendedor, né? Não tem como, ele está sempre no balcão de negócios, em todo lugar que vai, que passa, ele está sempre tentando tirar proveito para os Estados Unidos. E não está errado, tanto é que é a maior superpotência. E ele coloca num ranking os Estados Unidos de uma forma muito distante das demais nações. Ele faz o jogo que tem que ser feito, é um grande empresário, utiliza isso em favor dos Estados Unidos e faz com excelência isso. Tanto é que a arrecadação que ele está trazendo, né, de investimentos para os Estados Unidos é algo surreal, de que nós, brasileiros, devemos aprender um pouco com ele nesse aspecto, na verdade. Então, ele faz muito bem esse jogo do network em todo lugar que passa e ele foi justamente para tratar desse balcão de negócios para que traga mais benefícios e mais arrecadação, principalmente de investidores para os Estados Unidos. Nesse primeiro momento aí, ele narra e se vangloria com tudo aquilo que ele conquistou, mas é um ato incessante do qual ele não para e está sempre tentando buscar mais e mais.
Eu quero ouvir também a análise do Mano Ferreira sobre o discurso de hoje cedo. Esse já é o segundo discurso, está falando até assuntos repetidos, na verdade, né, Mano? Mas agora é um grupo muito fechado, são vários empresários. Esse discurso do governo americano que enfrenta um certo desafio na economia é um discurso convincente para a economia americana ou está longe de convencer essa plateia? Olha, Bruno, eu tenho uma visão mais cautelosa. A gente não pode levar como fato todos os números que o Trump muitas vezes infla, né? Nos seus discursos, todos os números e acontecimentos são sempre os maiores da história, ele está sempre se vangloriando com números sempre muito inflados e a gente precisa ter um pouco de cautela ao analisar esse tipo de dado. E, além disso, é muito importante lembrar que a atração de investimento também tem a ver com o planejamento de longo prazo, o que exige previsibilidade, o que exige segurança jurídica. E a forma de comportamento de Trump, inclusive com idas e vindas, com elevação e baixa de tarifas, isso tudo acaba gerando mais incerteza e insegurança e, portanto, acaba também sendo um fator de aumento do risco e, com isso, há também um efeito que pode ser negativo para a economia americana. Sem falar que tem um segundo fator, né? Quando a gente fala sobre atração de indústria, por exemplo, a gente tem que lembrar que a renda média do trabalhador americano ela é muito mais elevada do que a renda média de trabalhadores das indústrias de países que o Trump está tentando fazer essa volta da reindustrialização americana. Ou seja, não é um jogo tão fácil de fazer, porque você conseguir trazer determinado tipo de emprego, se não for bem remunerado no patamar americano, que é muito diferente do patamar chinês ou do patamar indiano, isso acaba não necessariamente significando melhores empregos. Pelo contrário, muitas vezes significa um aumento do custo de vida. E os empregos também, a maior parte, né, inclusive dos imigrantes, são aqueles empregos com uma baixíssima renda, né? Os brasileiros acabam indo fazer limpeza, né? Os venezuelanos também, a parte toda da América do Sul, a maior parte, vai para esses empregos de serviços, né? E muitos ainda de forma informal, né? Informal, ganhando muito pouco. Obrigada, Mano e Tauil, a gente volta com vocês já, mas a gente também quer a sua opinião. A Jovem Pan, JP nas redes, a gente vai abrir aqui os comentários que estão chegando no 11-9-1325-8055. Essa estratégia de Trump contra a Groenlândia pode isolar o país ainda mais? Trump isola a economia americana com essa ameaça à Groenlândia? O Manuel de Magalhães diz: o presidente dos Estados Unidos começou a atacar a Venezuela com interesse no petróleo e não parou por aí. Agora está querendo avançar na Groenlândia. Tudo isso por interesse. Quem não concordar com seus absurdos, a economia de cada país sofrerá com isso. Será que o Brasil também, mais para frente, com as nossas terras raras, a Amazônia? Vamos ver, a conferir, né, Manuel? Obrigada pela sua opinião. Continua mandando mensagem para a gente no 11-9-1325-8055.